depois, a Carmen, Fabiola está na aula também. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Ah, não, Júlia. Tem que ser bonitinha, né? Pelo menos, né? Parem. Tem que ser uma foto bonitinha. Galera, todo mundo aqui fez a avaliação de geografia na quarta passada. Vocês já fizeram? Eu já, professora. Todos vocês? Tá, e foram bem? Sim. Ai, que bom, que bom. Graças Eu tirei a Deus, 10. né? Que beleza! Parabéns! Não, a matéria toda da prova, tudo que a gente falou em sala, os exercícios que nós havíamos trabalhado, a gente ainda fez revisão naquele dia, então não esperava menos que isso, notas boas, né? De todos vocês. Quem ainda não fez, favor, né? Fazer, então, a avaliação. Para não acumular junto com as outras, né? Senão é muita coisa para fazer de uma vez só. Mas, galera, na semana passada, além do nosso joguinho de revisão, eu acho que eu comecei a ditar um texto para vocês, não comecei? Conferem aí, por favor. Se a gente... Não? Então tá. Então nós vamos começar hoje, porque nós vamos falar sobre a região centro-oeste, tá bom? Oi, Lívia, bom dia! Que animação, hein? Tudo bem com você, linda? Tá, Carol? Então vamos pegar o nosso caderno primeiro. Antes de eu começar a explicar, eu vou deixar esse texto no caderno de vocês e depois a gente segue a explicação, tá? É sério? Olhem! Eu também, graças a Deus. Que bom! Me avisem quando eu puder começar a ditar, tá bom? Lívia, você botou o seu perfil, a foto do perfil da NASA. É isso mesmo? Vocês sabiam que a NASA, né, eu não sei se ainda está, mas estava, né, por conta do período de pandemia, você tinha como visualizar no YouTube as imagens dos satélites da NASA, da visão do nosso planeta. Aí, ao vivo, as imagens ao vivo dos satélites. Vocês chegaram já a olhar? Ué, sonhar, meu filho, a gente alimenta o nosso sonho, né? E aí a gente acaba um dia realizando, né? Não? Então você que gosta da NASA, tem interesse, Lívia, depois você entra no YouTube e coloca lá. Imagens ao vivo da Terra e NASA. Já entra logo lá no coisa e eles passam direto as imagens do satélite. É legal, bacana. Também tem um aplicativo bem bacana para vocês que são interessados aí no espaço, que você baixa no seu celular e aí você, à noite, quando você tiver aí estrelas, enfim, você, né, entrar no seu aplicativo, ele vai dando o nome de todas as estrelas, planetas do nosso sistema solar. Da nossa visão de cima, se você apontar para baixo, ele também vai dar a constelação que está lá no hemisfério norte, no caso, porque nós estamos no hemisfério sul, né? E aí ele também dá o nome das constelações do hemisfério norte também. Vou pegar esse aplicativo, o nome, e vou colocar aqui para vocês. É meu marido que tem no celular dele, eu não baixei não, mas é muito legal, muito bacana, porque aí a gente passa a conhecer o nome de todos eles. Eu vou colocar para vocês, tá? Daqui a pouco eu mostro, eu falo qual é o aplicativo. Mas bem, vamos começar então aqui no nosso capítulo. Vocês vão colocar assim, coloquem a data de hoje e escrevam aí, capítulo 7. Região Centro-Oeste. Tá? Região Centro-Oeste.
Depois vai pular uma linha. Ah, tá bom. Galera que chegou agora, a gente vai começar a colocar um texto no nosso caderno a respeito da região Centro-Oeste, tá bom? Coloca a data e o título, capítulo 7, região Centro-Oeste. Podemos começar? Ó, no primeiro parágrafo, pulou uma linha. Vocês vão começar assim: formada por 3 estados. Dois pontos. Tá bem aí no chat. Coloquei aí no chat, Angelina. Formada por 3 estados. É? Deixa eu ver aqui. Melhorou o barulho? Tá. Então, formada por 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sul com letra maiúscula, tá? Saiu sem querer com minúscula. Mato Grosso do Sul com letra maiúscula. Agora que eu tô olhando ali, tô vendo. Além do Distrito Federal. Posso continuar? Tá. Ó, possui, parágrafo, tá, galera? Possui a menor densidade demográfica do país. Possui a menor densidade demográfica do país. Ponto final. Lívia, o título é capítulo 7, região Centro-Oeste. Nada. Depois dessa frase aí, possui a menor densidade demográfica do país, ponto final, vai pular uma linha, subtítulo. Então, vocês podem escrever com uma canetinha diferente ou sublinhar para ficar destacado, tá? Subtítulo: Aspectos naturais. Aspectos naturais. Depois deste subtítulo, vocês irão pular uma linha, parágrafo, quanto ao relevo, vírgula.
predomínio de planaltos quanto ao relevo, vírgula, predomínio de planaltos, vírgula, chapadas e planície do Pantanal Mato-Grossense. Depois, ponto final, parágrafo. Desculpa, gente, tô querendo espirrar um tempo, tô tentando prender, horrível, né? Agora, no próximo parágrafo, podemos continuar? Quanto ao clima, vírgula. Eu tô calma, por isso que eu tô perguntando. Posso continuar? Se demorar a responder, eu tô achando que tá junto comigo. Ainda bem que fica aqui no chat, tem como você tirar um print, né? Para copiar. Quanto ao clima, vírgula, temos o predomínio do tropical, com verões quentes e chuvosos, tá? Chuvosos, faltou um S aí. E invernos amenos e secos. E invernos amenos e secos. Me avisem quando eu puder continuar, tá? Ó, Léo tá dizendo que já pode ir, hein, dona Lívia? Caio também. Podemos, então? O que é isso, Pedro? Eu não sei nem o que é isso. O que você está falando? Ah, tá. Então tá. Lá vem, né? Ai, meu pai amado. Ó, vou dar vou pedir sua ajuda aqui. Ah, pelo amor de Deus. Tô fora, hein? Voltando aqui, por que eu fui perguntar, né, gente? Eu mereço, né? Falar a verdade. Ó, voltando aqui. Parágrafo.
Quanto à vegetação, não é de Sete Além, que ele falou, sei lá, que é da região centro-oeste, temos destaque para o Cerrado. Estou digitando aqui para vocês copiarem. Olha lá, parágrafo, quanto à vegetação, vírgula, temos destaque para o cerrado. Formação vegetal, composta por arbustos, vírgula, herbáceas e árvores com cascas grossas. E árvores com cascas grossas. E aí, quando vocês terminarem de copiar, me avisem, tá? Porque tem só a última frase. Podemos? Tá. Então, parágrafo. Nesta região encontra-se o Pantanal, vírgula, a maior planície alagável do mundo. A maior planície alagável do mundo. Nossa, Leonardo, já? Ah, não é possível. É, pois é. Eu pisquei uma vez só, ele já acabou de copiar o parágrafo todo. Caio também, ó. Me avisem aí para quando acabarem de copiar. Ai, que saudade da sala de aula, gente. Da gente estar juntinho. Pois é. Aí não ia ter como, né? Eu ia perguntar agora, posso continuar, dona Lívia? Espera. Aos que já acabaram de copiar, nós já vamos deixar aqui
Para não precisar depois voltar para o caderno, vocês já vão copiar de uma vez, tá? Os exercícios. Como assim, Lorena? Nem copiou? Lorena, para de me enrolar, hein? É. Que graça. Me enrolando aqui. Agora nós podemos continuar? Lívia, Júlia, Ana Clara, Maria, Ana Gabi. Tá. Léo, agora nós vamos copiar logo as perguntas que eu já vou deixar antes de eu explicar, tá? Porque aí vocês já vão ter copiado tudo. São 6 questões, tá? Na questão número 1, informe os estados que compõem a região Centro-Oeste. Duas linhas, tá? Na questão 2, cite o tipo de clima predominante na região e informe suas principais características. Na questão 2, quantas linhas, gente? Quantas linhas? Eu sempre deixo o mesmo número de linhas para quase todas as questões. Quantas linhas devem pular? Duas. Carol, todo mundo já sabe. 2 linhas. Na 3, o cerrado é a principal formação vegetal da região. Caracterize-a. Eu tô calma. Fica tranquila. Tá na 3, né, Lívia? Você? Na 3, o cerrado é a principal formação vegetal da região. Caracterize-a. Meu Deus! Então tá. Tô me empolgando, tô ficando igual o Léo, né, gente? The Flash também nas perguntas. A culpa é do Léo, tá? Porque ele tá correndo e ele fala assim: acabei, pode ir. Eu me empolgo, tô indo na pilha de Léo, tá? Ah lá, acabei. Acabei de falar, ele falou, acabei. Caio também. O senhor Caio também. Sério, meninas? Podemos? Ah, Léo, mentira.
Mentira, não tá nada. Não sou tão carrasca assim. É pequeno. O texto aqui é pequenininho. 6 perguntinhas apenas. Tá. Carlos também acabou. Podemos agora partir para número 4? Me refiro à galera que estava aí ainda copiando, né? Porque quem já está juntinho comigo. Na questão 4, vocês vão colocar assim, ó. Cite as atividades econômicas que ameaçam o cerrado. Cite as atividades econômicas que ameaçam o cerrado. Aí, Léo, somos uma dupla dinâmica. Carol tá falando que eu escrevo aqui, digito rápido, que você copia também. Estamos juntinho. Nessa questão 4, pode pular uma linha só, tá? Que dá para essa resposta. Carlos também já terminou. É, sempre aí. Mas a maioria das vezes são 2 linhas, né? Na questão 5, caracterize até parei de digitar, Carol. Olha, eles estão implicando com vocês, tá? E vocês estão caindo na pilha direitinho. Ó, a questão 5, caracterize o Pantanal. É uma pergunta pequena. Vocês vão pular 2 linhas, tá? O barulho daqui que você está falando? Igualzinho mesmo, é o vizinho, gente. Tanta hora para ele começar a trabalhar com esse troço aí, vai começar agora. Na questão 5, caracterize o Pantanal. Aí vocês vão deixar 2 linhas. Vocês gostam, né? Agora tá batendo lá. Já fez o estrago e tá batendo. Começou a batucada lá. Na questão 6. Tia, repete, desculpa, eu não vi A 5. Repete a 5. Não, Caraca. as linhas. Hã? Repetir as linhas para pular do 5, que eu esqueci. Ah, sim, 2 linhas. Na questão 6. Por que o Pantanal? Carol, eu tô calma. Deu tempo, hein? Porque o Pantanal é considerado um patrimônio mundial e reserva da biosfera. Começou de novo, gente. Se eu abrir a porta, vai piorar. Porque o Pantanal é considerado um patrimônio mundial
e reserva da biosfera. Então, essa é a última questão, tá? Meninas, acabaram então? Agora eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês acabaram de copiar e as questões também, tá? Deixa só eu compartilhar aqui. Hoje nós vamos falar sobre essa região. Quando a gente fala de região centro-oeste, o que a gente lembra? Uma área que está em evidência nesse mês de setembro, muito importante, sobre o ponto de vista natural, sobre o ponto de vista econômico também, e que tem estado aí nos telejornais. Agora, essa semana deu uma diminuída, eu não vi ainda reportagens sobre essa área, mas até semana passada ela estava em evidência. Que região seria essa? Que área da região centro-oeste seria essa? Que estava sofrendo com as queimadas. Pantanal. A região do Pantanal. Então, olha só, nós vamos falar sobre essa região centro-oeste que abriga, então, importantes biomas, tanto o Cerrado quanto o Pantanal. A gente vai aprender um pouquinho sobre o clima de lá, como que é a vegetação, do porquê que a vegetação tem esse tipo de comportamento nessa região. Região centro-oeste, que é formada, olha só, por apenas 3 estados, assim como a região sul, né, do nosso Brasil. Mas além dos estados, olha lá, Mato Grosso do Sul e Goiás, nós temos também a capital do nosso Brasil, Distrito Federal, Brasília. Brasília, ele não se configura como um estado. Não tem como a gente ter um estado dentro de outro estado, né? Porque, no caso, Brasília fica dentro do estado de Goiás. Algumas pessoas têm até dúvidas. Professora, mas Brasília lá tem governador, assim como tem nos outros estados brasileiros. Existem deputados também. Ué, não é estado? Não, não configura um estado. O fato de ter governador, de ter deputados, é simplesmente para facilitar a governabilidade do local que vai sediar, então, a capital do país, tá bom? É só para facilitar a governabilidade daquela área ali, para gerenciar. Mas não podemos dizer que Brasília ela é um estado, porque não é, tá bom? Bom, aqui nós temos um outro mapa. Nesse outro mapa, nós temos aqui, olha só, ele vai nos mostrar a questão da urbanização, da hierarquia urbana. Nós já falamos um pouquinho sobre a hierarquia urbana, vimos que no Brasil existem cidades que são muito importantes, cidades que desempenham um papel um pouquinho menos importantes. Aqui, na região centro-oeste, a gente não vai ter metrópoles globais, mas a gente vai ter uma metrópole nacional, ou seja, que apresenta destaque para o Brasil todo. E que cidade seria essa? Olha lá, Distrito Federal, tá? É a única metrópole nacional que nós vamos ter nessa região centro-oeste. Teremos também algumas outras, metrópoles regionais, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, e outras cidadezinhas com menor importância, podemos assim dizer. Mas metrópole nacional, aquela que vai promover uma diferença no Brasil de maneira generalizada, só Brasília mesmo, tá bom? Aqui, nesse mapa aqui, e nesse gráfico, nós podemos visualizar a questão, então, da área ocupada das regiões brasileiras. Sabemos que a maior região é a norte, sem sombra de dúvidas, olha lá, só ela ocupa 45,2% do nosso território brasileiro, seguida da região centro-oeste por uma diferença mínima com a nordeste, com 18,9% de área, né, ocupada no Brasil. Depois vem a nordeste com 18,2%, seguida de sudeste com 10,9%, e sul, que é a menor, com 6,8% da área ocupada em todo o nosso território nacional, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os aspectos naturais da região, né? Porque a geografia ela vai abordar também essa parte
dos aspectos físicos da área, não apenas a relação do ser humano com a natureza, mas também temos que analisar esses aspectos naturais. E lá, o relevo dessa região, nós vamos ter um grande planalto, que se chama Planalto Central, que ocupa a maior parte desse território, e é um planalto antigo. Os planaltos que existem aqui no Brasil, de maneira generalizada, eles são de formações geológicas antigas. No nosso Brasil, a gente não tem a presença de dobramentos modernos, visto que a gente está sobre uma área, né, da placa tectônica, uma área estável. Nós estamos no meio de uma placa tectônica. E aí vocês podem falar assim, professora, mas eu vi na televisão que aconteceu terremoto lá na região Nordeste. Aconteceu na Bahia, aconteceu no Rio Grande do Norte, aconteceu sim, tá, gente? Setembro. Aliás, o ano de 2020, ele está vindo para quebrar com todos os paradigmas, porque a gente sempre diz que no Brasil, o Brasil ele está situado sobre uma área tectonicamente estável, então não temos a ocorrência de atividade vulcânica, nem de atividade tectônica. Mas então, como é que se explica a ocorrência de terremotos na região Nordeste, como ocorreram? E não foram, assim, terremotos baixinhos, não, tá, gente? Um teve 4 ponto alguma coisa na escala Richter, outro 5. Então, foram terremotos, assim, consideráveis, né? Para um país que não deveria ter. Mas por que isso ocorreu? Automaticamente, óbvio, não foi por conta do choque das placas tectônicas, não. Porque, de fato, a gente se localiza no meio da placa sul-americana. Mas o que pode ter acontecido? A gente sabe que por debaixo do nosso relevo existem estruturas e existem falhas, ou seja, dobraduras, ranhuras na nossa estrutura geológica. E essas ranhuras, essas falhas, elas são provocadas por conta da movimentação das placas, tá? Então, por todo o nosso planeta, nós vamos encontrar áreas que apresentam falhas, rachaduras nessas estruturas. E aí, sim, por conta da movimentação das placas tectônicas, por conta da movimentação do interior do magma, que a gente sabe que dentro do nosso planeta a gente tem uma intensa movimentação no núcleo terrestre, pode ocorrer, sim, uma movimentação entre essas falhas, entre essas áreas que estão rachadinhas. E aí, quando há uma forte pressão do interior sobre essas áreas, ocorre realmente uma movimentação que vai aparecer, então, nos terremotos. Então, essas áreas lá do Nordeste que tiveram esses terremotos, certamente foi por conta do movimento, do assentamento dessas falhas tectônicas que existem, então, abaixo do nosso relevo, beleza? Então, isso pode explicar, tá? Mas aqui nessa região centro-oeste, a gente vai ter uma área com relevo muito antigo, os planaltos. Nosso relevo é antigo, nós não temos grandes elevações. Nós vimos que o ponto mais alto do nosso país fica ali na região norte, né? É o Pico da Neblina, com 2.993 metros. Não é uma grande elevação. Nossa vizinha Argentina tem o Monte Aconcagua com 6.900 e poucos metros. Nós vamos ter o Himalaia, né, que vai ter o Monte Everest com mais de 8.000 metros. Então, aqui, o relevo, tadinho, ele é bem, bem antigo. Nessa área em específico, olha lá, nós vamos ter o predomínio do Planalto Central. Esse Planalto Central, ele vai ser antigo, como eu já falei, então ele vai ficar mais tempo exposto aos agentes que provocam a erosão. Por conta disso, ele não vai apresentar grandes elevações, mas, ao mesmo tempo, também não vai ter a mesma altitude da planície, que são aquelas áreas mais baixas do nosso relevo e também das depressões, tá certo? Eles estarão numa altitude assim mais elevada. E lá, por conta de nós termos um relevo exposto há muitos anos, há milhões de anos, expostos aos agentes erosivos, vai ser comum a ocorrência do que nós chamamos de chapadas, tá? Então, a chapada nada mais é do que um planalto em que o topo, ele é plano. Deixa eu ver que eu acho que a gente tem uma foto aqui, uma imagem das chapadas. Olha aqui.
ao fundo são áreas de relevo, né? São planaltos, mas que o topo deles, olha lá, são retinhos. E isso é a formação, essa formação de relevo, ela vai ocorrer por conta da ação dos agentes erosivos, tá? Nós vamos ter a maior parte da região centro-oeste formada por esse planalto central. Nós vamos ter mais ao sul o planalto meridional também. Essas áreas aqui em amarelo e em laranja, elas vão despontar como as maiores elevações que nós vamos encontrar na região centro-oeste. Percebam que elas ficam meio que agrupadinhas, né, na porção leste do território. E mais especificamente, ó, nessa região aqui no estado de Goiás e em Brasília, ficariam as maiores altitudes dessa área, tá bom? Uma outra característica importante também dessa região, quanto ao relevo, é a presença dessa planície, da planície do Pantanal Mato-Grossense. Então, é a área mais baixa do relevo que nós vamos encontrar aqui na região centro-oeste, e a área que fica suscetível a inundações pelas cheias dos rios. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí lá no Pantanal, tá bom? E aí nós falamos sobre as formações dos chapadões. E também falamos a respeito da planície. Olha lá, percebam que é uma área realmente relativamente plana e que vai sofrer as inundações com as cheias dos rios ciclicamente. É uma coisa que acontece todos os anos, isso aí é normal para a região, tá? Com relação ao clima na região centro-oeste, a gente vai ter o predomínio do tropical. Tropical é um clima similar ao que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? O clima tropical, ele se caracteriza por verões quentes e chuvosos, que é o período do ano onde ocorrem aquelas chuvas mais fortes, temporais, que provocam os alagamentos. E o inverno, ele vai ser com uma temperatura mais amena e mais seca, ou seja, nós não vamos registrar o mesmo índice de chuvas, o índice pluviométrico, que registramos no verão, porque no inverno ele é mais seco. A gente até tem alguns dias de frio, mas a gente não pode dizer que todo o nosso inverno ele é formado por temperaturas baixas, porque não é, né, galera? O inverno ele faz a graça, parece uma semana e um pouquinho mais de dias mais frios mesmo, mas o restante dele é uma temperatura amena e às vezes faz até calor em pleno inverno, como foi esse ano que aconteceu. Aqui na região centro-oeste não é diferente. Nós vamos ter, olha só, a maior parte da região com clima tropical. Nessa parte aqui, olha, que faz fronteira com a região norte e que apresenta ainda alguns trechos de floresta amazônica, nós vamos encontrar áreas com o clima equatorial, que é aquele clima muito chuvoso e muito úmido, mas é porque nós estamos numa área de transição para outra região e para outro clima também. Aqui, ó, na região do Distrito Federal, um pouquinho passando aqui por Goiás, tropical de altitude, não é à toa. Falei para vocês que nessa porção aqui do território da região centro-oeste se encontram as áreas de relevo mais elevado, onde nós vamos ter as serras. Então, automaticamente, o tropical vai ser de altitude por conta da existência dessas serras. Notem que nessa porçãozinha aqui mais ao sul de Mato Grosso do Sul, vamos ter uma pequena parte, uma pequena porção do território que apresenta o clima subtropical. Então, já é a área que vai ter aqui o predomínio do clima subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, por conta da própria proximidade aqui com a região sul, né? Mais próxima também aqui do trópico de Capricórnio, tá certo? Bom, o clima tropical dessa região, ele vai apresentar aí uma particularidade. Na região centro-oeste, nós vamos ter a atuação de uma massa de ar. Vamos relembrar esses conceitos lá do 6º ano. Massa de ar é uma porção da atmosfera, uma grande porção da atmosfera, que vai apresentar características únicas e próprias de temperatura e umidade da região que ela se formou, beleza? Então, quando essa massa de ar ela se forma em uma área, ela vai apresentar automaticamente as características desta área onde ela se formou. Mas que pela dinâmica atmosférica dos ventos que nós temos por todo o nosso planeta, essa massa de ar ela vai migrar e muitas vezes ela
passa e vai para outros países. E ela vai levar consigo as características do lugar onde ela se formou. No Brasil, a gente tem a atuação das massas de ar, nós já falamos sobre isso também. E nós vimos que, especificamente aqui no Centro-Oeste, a gente vai ter a atuação de uma massa de ar quente, seca, com baixa umidade. Essa massa de ar ela é originada no Chile, no deserto do Atacama. E os ventos, a circulação atmosférica dos ventos, empurra essa massa de ar para a região centro-oeste. E ao chegar aqui, ela vai trazer mais calor, mais seca, e vai impactar aqui também na vegetação dessa região, dessa área, tá certo? Lembrando que o deserto do Atacama é um dos mais secos do mundo. Estou falando de deserto quente, tá? Ele chega a ser mais seco até do que o próprio deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto quente que nós temos no planeta. Esse do Atacama não é tão grande assim. Entretanto, ele é mais seco. Já ficou a registrar aí 100 anos sem um pingo de chuva. Imagina, esse tempo todo sem chuva. Então, o lugar é muito árido mesmo. E essa massa de ar que é formada e que chega aqui no Centro-Oeste, automaticamente, quando ela chega trazendo mais calor, mais seca, automaticamente vai impactar nas formações vegetais que vão aparecer. Passem a observar, quando o jornal for dar a previsão do tempo do Brasil na região Centro-Oeste, sempre são temperaturas bem mais elevadas do que no Sudeste, do que no Nordeste. No inverno, lá em Cuiabá, chegou a fazer 42 graus no inverno, gente. Então, assim, a atuação dessa massa tropical continental, como ela é chamada, ela atua de maneira bem intensa na região. Ah, professora, e como ela vai impactar na forma, nas vegetações que ali aparecem? Bom, de maneira muito efetiva. A gente vai ter o cerrado e o pantanal. No cerrado, a gente vai ter aquele tipo de vegetação que nós já estudamos, de árvores que não crescem muito, como lá na floresta amazônica, porque elas não vão receber uma grande quantidade de chuvas durante todo o ano, então essas árvores só vão crescer no período em que elas recebem água, né? Mas como a região ela é marcada pela seca, pela baixa umidade por conta dessa massa de ar, então há períodos de estiagem, né? E aí elas não vão crescer. Quais são as características do cerrado, além das árvores de médio porte? As cascas são grossas, as raízes das plantas e das árvores elas são profundas para tentar captar o máximo de água que elas puderem. Essas cascas grossas nos troncos e nos galhos são para evitar a transpiração, que a gente sabe que as plantas, quando aquecidas pelos raios solares, elas acabam transpirando, né? Elas participam daquele processo do ciclo hidrológico, de renovação das águas. E aí, a natureza encontra uma maneira, uma saída de tentar evitar a perda da água, já que a planta não vai receber água durante todo o ano, né? Então, essas cascas grossas evitam essa transpiração. Os troncos das árvores do cerrado também são retorcidos. Por quê? Isso mostra que a planta ela só vai crescer no período em que recebe água. Quando ela não recebe água, esse crescimento cessa, para. E aí, quando volta a crescer, ela não vai crescendo retinha igual lá na Amazônia. Ela vai crescendo toda tortinha, tá, gente? Então, tem uma explicação para isso também. Nessa região do Cerrado, é muito comum o processo das queimadas naturais. Eu já expliquei isso aqui uma vez para vocês. Pela atuação dessa massa de ar, por conta do próprio clima tropical, que já é quente, e aí, ao estarem por um longo período de estiagem, sem chuvas, é comum que a vegetação ela comece a pegar fogo sozinha. A ação do sol, né, aquecendo a planta e pela ação dos ventos, movimentando as árvores, as próprias folhas roçando umas nas outras, acabam provocando essas queimadas naturais, tá? Então, isso também é muito comum. É um período agora do ano típico disso, né? De queimada natural. Só que a gente não pode colocar na conta
o desmatamento que está acontecendo no Cerrado e no Pantanal somente nas queimadas naturais, não. Porque lá nessa região existem atividades econômicas ligadas à agropecuária que provocam essas queimadas também em suas fazendas. E aí, se você tem uma área que já está durante um período de estiagem, as folhas estão muito secas, se esse fogo ele tomar proporções maiores, vai chegar nessa vegetação e vai queimar toda essa área de vegetação, tá bom? Gente, o carro, gente, é tudo, né? É o homem fazendo lá a obra dele, é o carro passando aqui de som de mercado, fazendo propaganda. Desculpa, gente. Mas são coisas da aula online que sempre acontecem comigo, não tem jeito, sou premiada, né, gente? E ele não sai, ó, continua. Misericórdia, Senhor. Só Jesus. Vamos voltar, que ele agora já está distante da gente. Voltando a falar aqui, então, das nossas vegetações na região centro-oeste. Nós falamos aqui um pouquinho sobre o clima e vimos como ele se apresenta e a atuação das massas de ar. Agora a gente estava falando sobre a vegetação do cerrado. Então, que é comum em certos períodos do ano na região as queimadas naturais, mas que as atividades econômicas realizadas pelo ser humano também têm um impacto muito grande na destruição do cerrado, na destruição do Pantanal também, porque o homem coloca fogo, né, na sua área lá de plantação, na sua área, então, onde ele vai desempenhar a pecuária, e muitas vezes esse fogo acaba se alastrando para áreas de reservas. Nós vimos nesses últimos dias, galera, a região do Pantanal. Nessa região, nós tivemos, então, a ocorrência de um incêndio que eles estavam aí, ó, há semanas tentando acabar com esse incêndio. Vimos a morte de muitos animais. O Pantanal, gente, é um bioma muito rico. Ele apresenta grande biodiversidade, tanto de espécies de plantas e de animais típicos dessa área também. Bom, e aí nós vimos e acompanhamos várias reportagens. Eu pensei até em colocar uma reportagem ali sobre o Pantanal, sobre o que realmente estava acontecendo. Mas aí eu fiquei tão triste, me deixou tão mal de ver os bichinhos mortos assim nas áreas, que eu falei, não, gente, muita tristeza, é desolador o quadro. A gente não tem noção, porque nos telejornais eles não passam muito. Mas se a gente pesquisar outras reportagens de outras fontes, eles mostram, né? É desolador. Quantidade de jacarés, de antas, de cobras mortas, de até gado também, né? Porque os próprios pecuaristas perderam seus animais pelo fogo que se alastrou de maneira muito rápida, eles não conseguiram tirar o rebanho da área, né? Mas nós vamos ter também várias onças que tiveram suas patinhas queimadas e que tiveram que ser sacrificadas porque a queimadura foi tão intensa que chegou no tendão, então o bicho não teria como se recuperar. Então foi algo assim desolador mesmo. Além da perda da riqueza, da diversidade da flora, das espécies de animais. O Pantanal, ele é uma área de transição, né? Ele vai apresentar trechos de vegetações um pouco parecidas com a da floresta amazônica e trechos também parecidos com o do Cerrado. Então, é uma área de transição. Além de ser a maior planície alagável do planeta, do mundo todo. A maior é aqui no nosso Pantanal. Então, para a gente ter uma noção, ele foi considerado pela Unesco, que é um organismo, um órgão da Organização das Nações Unidas, da ONU, como patrimônio mundial e reserva da biosfera, que precisa ser preservado. E se nós, brasileiros, não tivermos essa noção, né, de preservação, quem é que vai ter? Né? Não podemos confiar também em todas as ajudas estrangeiras sobre o nosso Pantanal, sobre a nossa floresta amazônica, porque eles sabem da riqueza que existe aqui dentro, tanto de espécies de plantas, de animais, riquezas minerais na Amazônia, por exemplo. Então, esse olhar diferenciado dos estrangeiros sobre nós também tem algum interesse, não é só apenas resguardar a floresta, mas essa noção de preservação tem que partir de cada um de nós. Não adianta nada nós apenas ficarmos na falácia, chegar em rede social
e demonstrar toda a nossa insatisfação. O brasileiro, ele precisa agir, né? Se unir, juntar suas forças para isso. Porque senão, vai acontecer? Não vai. A gente viu que lá no Cerrado, galera, nós tivemos... Deixa eu tirar aqui para eu ver... a aula de vocês. Não, eu não estava vendo o chat, não. Porque quando eu estou lá compartilhando a minha tela, eu perco essa parte aqui do chat aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Pois é. Não, mas então, deixa só eu falar um pouquinho aqui em relação ao que vocês colocaram na sala. Ah, Júlia, essa tá feia. Essa tá feia. Tô de olho fechado totalmente. Tô horrível. Vamos tirar essa foto aí, gente. Isso aí tá muito feia, Júlia. Tá nada. Tá nada, Júlia. Essa daí você pode tirar. Não, não, não. Horrível, tô séria. A outra, pelo menos, eu tava rindo. A outra é melhor. Tira outro print, Júlia. Quê? Ela tira outra. Pois é, não, senhora. Assim, com essa cara feia aí, não. Deus me livre, gente. Deus me livre e guarde. Mas deixa eu falar com você. Aí, peraí, Júlia, deixa eu terminar de explicar e eu tiro uma foto, eu boto aqui um sorriso no rosto para você, tá? Como eu falei com vocês, a questão do clima, a Carol falou assim, olha, estamos quase no verão e faz muito frio. Ontem foi aquela chuva. Não, mas olha só, não tem feito frio, não. A chuva que aconteceu foi por conta da passagem de uma frente fria aqui no nosso litoral. E aí aconteceu aquilo, tá? Vai fazer calor, 40 graus também. Júlia, estou esperando a senhorita tirar essa foto daí. Muito feia. Não, aí tá horrível, horrível. Pode colocar outra que é melhor, que pelo menos eu tô rindo. Não, senhora. Olha lá que eu ainda vou corrigir sua avaliação, vou ver aqui a sua nota, vou avaliar aqui com muito carinho, tá bom? Depois dessa foto aí. Sim, claro que é a sua, né, que lindona. Essa daí tá muito feia. Mas então, galera, voltando aqui para o Pantanal, só para a gente concluir. Então, o Pantanal é essa reserva de patrimônio mundial por conta dessa riqueza que eles apresentam, tanto de fauna, tanto de flora, e que nós precisamos ter essa noção de preservação. Se não partir de nós brasileiros, de quem vai partir? Vocês acham que os países de fora, eles estão realmente querendo proteger as nossas florestas, os nossos biomas? Eles estão de olho nas riquezas, nas possíveis riquezas que nós temos aqui. Só que essas riquezas estão em nosso território e são nossas. A gente precisa ter essa noção de pertencimento e resgatar esse nosso nacionalismo tão importante, tá bom? Ó, Júlia, vou fazer um sorrisinho agora para você, tá? Tirou logo? Ai, eu te amo. Pois é, gente, uma cara... eu quero ver o sorriso também, que saiu com uma cara toda torta, horrível, já era, gente. Olha só, galerinha. Então, o exercício eu vou deixar para que vocês façam em casa, após essa explicação aí, tá certo? Vocês vão conseguir fazer. Vai ficar para a semana que vem. Dona Júlia, eu quero ver essa foto antes de eu sair daqui, tá bom? Tia, ela tem que sair para trocar a foto. Ela foi trocar a foto. Tá bom, então.